Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Márcio Mandarino e no vídeo de hoje vamos aprender como acessar o banco de dados diretamente do servidor. Muitas das vezes a gente precisa fazer atividades de administração, atividades ali de monitoramento diretamente do servidor de banco, e para isso a gente precisa se conectar no banco de dados. E algumas vezes essas variáveis que são necessárias para estar fazendo essa conexão não estão configuradas corretamente ou simplesmente não estão configuradas. E é preciso que a gente saiba configurá-las adequadamente. A gente não pode depender que alguém tenha feito essa configuração de maneira correta para que a gente consiga utilizar o banco de dados. Então a gente precisa entender como essas variáveis funcionam e como elas afetam o banco de dados para que a gente possa fazer ali as tarefas de administração sem nenhum problema. Eu deixei aqui o roteiro desse vídeo aqui pronto. Ele também vai estar disponível na descrição do vídeo. Então aqui eu deixei aqui um resumo do que vai ser esse vídeo. Eu vou apresentar aqui qual é o problema. Eu vou mostrar também como se configura as variáveis de forma manual. Eu vou mostrar aqui como trabalhar com o utilitário OraEnv, como ajustar o Bash Profile do usuário Oracle e como também fazer aqui algumas configurações de variáveis adicionais. Então aqui, eu estou aqui com o meu servidor, que eu tenho aqui uma base de dados, tá? No ar. Ela está no ar. Eu tenho aqui meu arquivo Bash Profile, que eu deixei ele sem nenhuma configuração, então ele não tem nenhuma variável de ambiente definida, tá? Então eu vou apresentar aqui qual é o problema. Então se eu entrar aqui, esse comando env, ele mostra todas as variáveis aqui do meu ambiente, e aqui eu estou filtrando aqui pelo aonde tem a Oracle ou Path, e ele só encontrou essa variável de ambiente aqui, que é uma variável do próprio Linux, tá? Então, se eu tentar executar aqui, por exemplo, sqlplus/sysdba, ele não vai funcionar. Se eu definir aqui, por exemplo, a variável Oracle Home, o comando sqlplus também não vai funcionar. Se eu definir a variável Oracle SID, o sqlplus também não vai funcionar. Então, eu já defini duas variáveis aqui e o meu ambiente eu não consigo ainda me conectar no banco de dados. Agora, se eu passar o path completo do sqlplus, que está dentro da minha Oracle Home, dentro do diretório bin, tem o arquivo sqlplus. Então, esse utilitário aqui, ele existe. É o caminho absoluto do utilitário. Então, se eu digitar aqui, colocar aqui completamente o caminho do sqlplus, aí eu me conecto. Então, eu consigo aqui fazer o meu select no meu banco de dados, consigo fazer qualquer operação. Só que ainda o meu sqlplus não funciona. Agora, se eu definir aqui na minha variável path, informar a Oracle Home e o bin, que é onde estão os utilitários do Oracle, a partir desse momento eu vou conseguir trabalhar diretamente com sqlplus e qualquer outra ferramenta do Oracle sem precisar passar o caminho completo, que é o mais adequado, tá? Então aqui, a partir desse momento, eu já tenho aqui as minhas variáveis definidas. Então, se eu der de novo aqui, filtrar aqui as minhas variáveis de ambiente, procurando apenas o que for Oracle e Path, eu vou ver aqui que eu tenho a minha variável do Oracle SID, a minha variável do Oracle Home, e dentro da minha variável do Path, eu também agora tenho aqui o caminho do meu Oracle Home bin. Então, por isso que ele consegue se conectar no banco de dados com tranquilidade. Agora, essas variáveis aqui, elas são a nível de sessão. Então, significa que se eu fizer aqui um reconnect, eu vou perder essas conexões. Eu não tenho mais aqui essas variáveis. Então, se eu executar aqui, ele só vai encontrar o path. Então, toda vez que você se conectar no servidor, dentro desse cenário que eu estou mostrando aqui, que você não tem nenhuma definição, você vai precisar estar sempre conectando ali, definindo essas variáveis de ambiente. Tá? Então, de uma forma geral, o que eu estou tentando explicar aqui? Que tem duas variáveis que são obrigatórias para você se conectar no banco de dados, que é o Oracle Home e o Oracle SID. Só que também é importante você definir na variável path para que você não precise passar ali o caminho absoluto da onde está o utilitário do Oracle, tá? Então, essas três variáveis, o Oracle Home, Oracle Path e o Oracle SID, são de extrema importância ali para que você possa se conectar no banco de dados. Então, aqui ele ainda não funciona. Então, se eu entrar aqui agora e executar criar essas três variáveis de ambiente, a partir desse momento o sqlplus ele funciona, tá? Só que, mais uma vez, eu ainda vou ter o problema
de todas as vezes que eu me reconectar no banco, eu tenho que definir essas variáveis, tá? Uma forma que é bem interessante de se fazer aqui, que você pode utilizar, é o OraEnv. O OraEnv é um utilitário da própria... que você, quando instala o Oracle, ele cria no servidor e ele faz essa definição dessas variáveis para você de uma maneira mais simplificada, podemos dizer assim. Então, se eu entrar aqui no arquivo, aqui, por exemplo, OraTab, eu vou ver que eu tenho aqui um meu banco de dados ORCL CDB, e ele está nessa Oracle Home. Se eu tivesse outros bancos de dados nesse mesmo servidor, eles estariam listados aqui embaixo. Então, se eu digitar aqui, por exemplo, OraEnv, e colocar aqui o nome do meu CDB, a partir de agora eu consigo usar aqui o meu SQL Plus ou qualquer outra ferramenta, porque ele definiu, quando eu usei aqui o OraEnv, ele já definiu para mim aqui todas as variáveis, Oracle Seed, Oracle Base, Oracle Home, o Oracle Path. Então ele fez aqui o Path com o bin do Oracle, então ele fez aqui tudo pra gente. Só que também ele tem um problema aqui. Todas as vezes que você fizer aqui, por mais que eu tenha feito essa definição aqui, eu vou fazer que o SQL Plus ele não vai funcionar, porque eu vou precisar definir aqui a minha variável aqui todas as vezes que eu conectar. Assim é mais prático do que você fazer manualmente? É. Mas ainda tem o problema de que todas as vezes você precisa fazer essa definição dessa variável aqui quando você se conectar no servidor. A forma que eu mais gosto é com o arquivo Bash Profile, tá? Então, no arquivo Bash Profile, o usuário Oracle, assim como todos os usuários no Linux, tem um arquivo chamado Bash Profile. E esse arquivo aqui, eu vou colocar aqui, por exemplo, echo. Olá. Então, toda vez que eu, por exemplo, me reconectar aqui no banco de dados, ele vai me dar aqui a mensagem. Então, por exemplo, se eu botar aqui Bash Profile, botar aqui embaixo agora, por exemplo, date, ele vai ficar me mostrando aqui a data que eu me conectei. E eu posso colocar qualquer comando aqui, tá? Eu posso botar aqui, por exemplo, vamos supor que eu quero botar aqui agora o host name, por exemplo. Então, se eu me reconectar aqui, ele vai ler essa variável de ambiente, esse arquivo Bash Profile, e vai executar tudo que tem dentro dele. Então, uma forma aqui bem interessante é a gente colocar diretamente aqui no Bash Profile algumas variáveis. Tá? Então, a gente pode colocar aqui algumas variáveis, que são essas variáveis que a gente definiu aqui, que é o Oracle SID, Oracle Home e Oracle Base. Tá? Perdão, Oracle Base e Oracle Home. E o path do usuário Oracle. Aqui, para simplificar aqui a nossa vida, eu já coloquei e deixei um script aqui pronto para que a gente simplesmente copie e cole. Tá? Então, claro, no seu ambiente você coloca essas variáveis aqui, os valores que são pertinentes ao seu ambiente. Então, a forma que você fazer isso é você ver aqui no seu OraTab e você ver aqui qual é o Oracle Home, qual é o nome do banco, ou você pode simplesmente digitar aqui o OraEnv, você vai executar aqui, vai pegar aqui essa variável e você vai dar um env aqui e você vai pegar aqui a cola, né? Então você pega aqui essas três variáveis aqui e substitui no script. A partir desse momento, eu tenho aqui o meu Bash Profile com as variáveis. A partir desse momento que eu tenho meu Bash Profile com essas variáveis, é só apagar aqui aqueles exemplos que eu coloquei aqui. A partir desse momento, se eu me reconectar com o usuário, vamos fazer aqui um reconnect. A partir desse momento, as minhas variáveis vão estar definidas. Então, de uma forma bem dinâmica, eu já consigo me conectar no banco de dados. Então, eu não precisei fazer nada. Normalmente, eu gosto de ter essas variáveis de ambiente já definidas no meu servidor. Deixo salvo ali no Bash Profile ou deixo salvo um script que eu coloco para ser executado quando eu entro no Bash Profile. Então, isso me dá dinamismo aqui na hora de se conectar no banco de dados. Tem aqui algumas variáveis adicionais que eu gosto também de colocar,
que são essas variáveis aqui, que é o SQLPath, o NLSDateFormat e o TNSAdmin. O SQLPath, ele informa um path para aonde vão estar os scripts no meu servidor. O NLSDateFormat, ele formata aqui o meu output aqui das minhas datas. Então, por exemplo, é muito comum quando eu vou executar aqui uma operação no RMAN, ele mostra aqui as datas, e as datas elas são... aqui eu não vou conseguir aqui, reproduzir aqui esse problema, mas quando eu boto aqui para fazer, eu não sei se vai fazer aqui backup database plus archive log. Então aqui eu só botei que digitei errado, mas tá vendo que ele colocou aqui a data aqui com essa formatação. Essa formatação aqui, ela não mostra aqui para minha hora e minuto. Eu não consegui fazer aqui o backup porque o meu banco está indo no archive log, mas eu só queria mostrar aqui essa formatação de data, tá? Então, eu vou sair aqui do RMAN e vou acrescentar essas variáveis aqui, tá? Então, vou só dar um Ctrl+C e um Ctrl+V aqui e vou reconectar no meu banco para que ele possa ler o arquivo, tá? Então, a partir do momento que ele leu esse arquivo, eu vou executar aqui. Agora eu tenho aqui o SQLPath, eu tenho aqui algumas outras variáveis, tá? Bem, agora com todas as variáveis definidas, nós podemos entrar novamente no RMAN e eu vou executar novamente aqui o comando do backup. Database plus archive log. Obviamente o comando vai falhar porque não está em archive log, mas eu quero mostrar aqui que agora ele colocou aqui para mim uma formatação de data de acordo com o que eu defini, com dia, mês, ano, hora, minuto e segundo. Isso aqui pode parecer uma coisa simples, tá? Mas por várias vezes eu já fui conferir log de execução do RMAN e ele não tinha ali exatamente a hora e minuto que ele começou e principalmente a hora e minuto que ele terminou, só mostrava o dia e era muito ruim para poder fazer essa conferência. Então, por conta disso... É um detalhe sutil, mas eu acho que faz diferença ali na administração do dia a dia, tá? Então, voltando aqui para o nosso servidor. Aqui vai ser... Eu vou criar aqui um diretório chamado script, que foi o mesmo que eu usei aqui em cima. E eu vou criar aqui um script aqui dentro desse arquivo. Eu vou criar um script chamado i.sql, tá? Vou pegar aqui um script chamado i.sql e vou criar dentro do meu servidor. E a partir desse momento, se eu entrar aqui no meu banco de dados e digitar um @i, ele vai ler aqui o meu comando sem que eu precise ficar passando caminho completo. Então é muito útil. Eu sempre coloco scripts que eu preciso estar executando no banco de dados quando eu estou conectado no servidor. Eu sempre coloco dentro desse diretório de script e vou executando aqui esses scripts. Aqui de uma forma bem simples. Eu entrei aqui dentro... Agora que meu ambiente está aqui configurado, vamos supor que eu quero... Agora ele já está configurado. Então, se eu entrar aqui /sqlplus/sysdba e der um @i, perdão, aqui... Se alguém perguntar aqui para mim, por exemplo, qual é a versão do meu banco de dados, então eu já tenho isso aqui respondido. Quando foi a última vez que o meu banco de dados... Quando foi que meu banco de dados teve o startup? Foi no dia 9 de outubro. Ah, mas aqui não está mostrando aqui a hora e o minuto. Então eu posso dar aqui um comando. Então aqui eu posso dar aqui um comando aqui, que agora ele está mostrando aqui o dia, a hora, minuto e segundo. Então eu posso dizer que meu banco de dados ele foi iniciado ontem, no caso aqui quando eu gravei esse vídeo, né? No dia 9 de outubro de 2023, às 11 horas, 12 minutos e 52 segundos. Então, de uma forma bem prática aqui, você consegue ter aqui no seu servidor aqui um script ou vários scripts aí de acordo com a sua necessidade. Então, você quer ter um script para verificar as tablespaces, as top queries, espaço na fast recovery area, enfim, as possibilidades são enormes. O que eu acho que é importante eu mostrar aqui para vocês é que para se conectar no banco de dados, para que a gente consiga se conectar no banco de dados, a gente precisa dessas três variáveis. Tá? O Oracle Home, o Oracle SID e o Oracle Path.
E existem algumas formas de a gente definir essas variáveis, como eu mostrei nesse vídeo. A gente pode definir essas variáveis de uma forma manual, você definindo aqui como eu fiz, né? Você definir ela de forma manual, só que você vai ter que ter o trabalho de todas as vezes que você se conectar no banco de dados, você definir essa variável. Você tem com o OraEnv, que ele te dá mais dinamismo para você fazer essa definição, mas você ainda tem a questão do problema de que todas as vezes você precisa definir as variáveis quando você se conecta no servidor. E por último, eu mostrei aqui para você fazer essa definição dessas variáveis de uma forma que toda vez que você se conecta, ele já defina para você, que é você colocar aqui dentro do Bash Profile. Então, são 3 caminhos diferentes, todos chegam ao mesmo lugar, só que cada um com as suas vantagens e desvantagens. Eu prefiro trabalhar dessa forma aqui, com o Bash Profile, mas fica a critério. O importante é passar aqui o entendimento, o conceito de como fazer essas definições. E com isso aqui a gente encerra aqui esse vídeo. Espero que tenham gostado aí. Se possível, deixa aí um like aí no vídeo, compartilha aí com quem queira aprender sobre esse assunto e até o próximo vídeo.